Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre polígonos. Nós vamos falar a classificação deles quanto aos lados, se é convexo ou não convexo, e nós vamos estudar isso então. Os polígonos, eles são então linhas fechadas, não tem começo nem fim, é um ciclo. Eles possuem apenas linhas retas, nenhuma parte curva, então se tiver uma parte curva não é um polígono. Possui vértices, que são as pontas, tá? Suas linhas, lados, cruzam-se apenas nos vértices, nas pontas. E são de dois tipos, convexos ou não convexos. Os não convexos também são chamados de côncavos, bom? Os convexos. Quando dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independente da posição dos pontos AB. Então, se eu pego um ponto A, interno, ponto B, também interno ao meu polígono, e eu faço uma linha, qualquer lugar que eu pegar esses pontos, essa linha vai estar inteira contida dentro do polígono, caso ele for convexo. Então, isso é um polígono convexo. Não convexos ou côncavos. Quando é possível encontrar dois pontos A e B no interior, estão no interior do polígono, de modo que pelo menos um ponto do segmento AB, ou seja, uma parte do segmento AB, esteja no exterior desse polígono. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui tá no exterior. Então, essa reta não está totalmente no interior. Então, nesse caso, nós falamos que é um polígono não convexo ou côncavo. Polígono regular. Polígono regular é quando todos os lados têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, e todos os ângulos também são congruentes. Por exemplo, o mais comum, o quadrado. Classificando os polígonos quanto aos seus lados. Aqui não é A, né? Quanto aos seus lados. Então, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono ou hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Igual lá no octógono do MMA, tá bom? Eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, undecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, 15 lados, icoságono, 20 lados. Vocês percebem que cada vez que nós vamos aumentando os lados, né, nesse caso aqui são todos regulares, vai chegando cada vez mais próximo de um círculo, tá bom? Classificação dos triângulos. Então, agora a gente vai aprender um pouquinho como são classificados os triângulos, primeiro em relação aos lados. Então, ele pode ser equilátero, que possui 3 lados iguais, que é esse daqui. Ele pode ser isósceles, que possui 2 lados iguais, como esse daqui, aqui é a base, e esses 2 lados são os congruentes. E escaleno, que possui os 3 lados diferentes. Agora, em relação aos ângulos. Acutângulo, que possui 3 ângulos agudos, que são menores que 90 graus, como esse caso aqui. Triângulo retângulo, que possui um ângulo reto, como esse caso aqui. E obtusângulo, que possui um ângulo obtuso, como esse caso aqui. Paralelogramos. Os paralelogramos, eles são quadriláteros, tá? Então, o que são paralelogramos, gente? Paralelogramos é que possui 2 pares de lados paralelos, tá? O S está aqui atrás da minha câmera. Possui, então, 2 pares de lados paralelos, tá? Por exemplo, o retângulo, ó, isso daqui é um retângulo, ok? Esse lado é paralelo a esse, um par. Esse lado é paralelo a esse, 2 pares, ok? Os paralelogramos, eles são também de alguns tipos. O losango, que ele possui 4 lados congruentes. Então, esse é o losango.
todos os lados são congruentes, não significa que os ângulos são, tá? Esse ângulo é igual a esse, geralmente, e esse é igual a esse. Quando acontece de todos os ângulos forem iguais e todos os ângulos, todos os lados forem iguais e os ângulos forem iguais, então a gente tem o quadrado, que é um losango e um retângulo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o retângulo, ele possui os 4 ângulos iguais. Tá aqui. Opa, retângulo. Então, o quadrado, na verdade, ele possui os lados iguais, então ele é um losango, e ele possui os ângulos iguais, então ele também é um retângulo, tá? Esse é o paralelogramo, né, normal, mais comum, e esses também são tipos de paralelogramos. Então, ó, esse lado é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse, tá? Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos, as suas bases. Então, aqui, ó, base menor, base maior, paralela. Base menor, base maior, paralela. Base menor, base maior, paralela. Então, os trapézios, eles podem ser isósceles quando os lados não paralelos são congruentes, que é esse caso aqui. Esse lado é igual a esse. Escaleno, com todos os lados diferentes, e trapézio retângulo, com 2 ângulos retos. Bom? Um resumo, então. Então, quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. E quanto aos ângulos, pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. E aqui eu trouxe, então, em relação aos quadriláteros. Então, nós temos trapézios com um par de lados paralelos, trapézio isósceles, trapézio retângulo, trapézio escaleno. E os paralelogramos que têm os lados opostos paralelos. Tem o retângulo, o losango, o paralelogramo, e o retângulo e o losango, quando ao mesmo tempo são os dois, é um quadrado. Aqui tem outros quadriláteros, e ainda tem aqui, eles colocaram um papagaio. É um quadrilátero que tem 2 pares de lados consecutivos iguais. Esse é igual a esse e o de baixo é igual ao de baixo, tá? É um tipo de losango, tá bom? E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz um resuminho aí, um pequeno resumo da classificação dos polígonos para ajudar vocês e sempre que vocês precisarem, vocês consultarem, tá bom? Super beijo, até a próxima aula. Bye, bye!